Freddy's, A Sombra do Urso. O começo de tudo. Nos anos 1970, dois amigos, William Afton e Henry Emily, fundam um restaurante infantil. Na verdade, para a família completa. De acordo com os anúncios, de acordo com toda a história. Fred vs Family Diner. O local é famoso por seus animatrônicos cantores, Fredbear e Spring Bonnie, que utilizam um avançado sistema de trajes com molas para serem usados por funcionários. Mas nos bastidores, William esconde um desejo sombrio. Ele tem uma sede insaciável por morte. Certo dia, Henry leva sua filha Charlotte, que é o apelido dela, carinhoso, porque o nome dela é Charlie, ao restaurante. Mas William, conhecendo os sistemas de segurança, atrai a menina para fora e a assassina, deixando seu corpo na chuva, próximo à lixeira. No entanto, sua alma ainda não se foi. Ela encontra um novo lar dentro de Puppet, boneco de segurança da pizzaria. Inclusive, essa boneca aí, a Puppet, ela foi programada pelo Henry Emily para cuidar da Charlotte, só que não deu muito certo, A primeira queda, 1983. Com o sucesso de Fred vs Family Diner, Henry e William expandem os negócios, criando Fred Fazbear Pizza, com os novos animatrônicos, Fred, Bonnie, Chico e Foxy. São a sensação da criançada. Mas William vê uma oportunidade macabra novamente. Disfarçado de Spring Bonnie, ele atrai crianças para uma sala secreta e as assassina. Seus corpos desaparecem, mas algo estranho acontece. Os animatronics começam a se possuir por causa das crianças. Um desses crimes tem uma consequência pessoal. O filho mais novo de William, conhecido como Crying Child, garoto chorão, tem medo dos animatronics e sofre com o bullying do seu irmão mais velho, Michael Afton. No seu aniversário, Michael e seus amigos forçam o garoto a colocar a cabeça dentro da boca de Fredbear, só para fazer palhaçadinha de bullying, faz parte, só que isso aí foi muito perigoso. E aconteceu que o animatrônico fechou a mandíbula com força, esmagando a coitada da cabeça do menino. Ele morre dias depois, preso em um pesadelo indeterminável que ele não conseguia aguentar, onde as visões dos animatrônicos, bem mais assustadoras do que já são, atormentam ele até ele não aguentar mais. O restaurante fecha após o incidente, Mas a franquia não morre. O massacre continua. 1987. William não desiste. Ele convence Henry a abrir uma nova Fred Fazbear Pizza, agora com animatrônicos toys mais modernos. Mas os velhos animatrônicos ainda estão lá, ferrujados e diferentes, e possuídos. William volta ao restaurante e comete mais assassinatos, mas algo dá errado. Um dos animatrônicos ataca um funcionário, arrancando a parte de seu cérebro. O caso fica conhecido como a Mordida de 37. É mais conhecido como a Mordida de 37, onde o cara perdeu o lobo frontal e não o cérebro, A pizzaria fecha novamente. Desesperado, William volta ao restaurante abandonado onde os fantasmas das crianças que matou o perseguem. Em pânico, veste o traje de Spring Bonnie para se esconder. Mas ele foi meio burrinho, Então o mecanismo falha e as molas esmagam o corpo dele todinho. Ele fica preso dentro do traje, condenado a apodrecer ali. Ele mereceu, mas mesmo assim ele consegue voltar. Os filhos perdidos. Anos depois, Michael Afton, já adulto, recebe uma missão: encontrar seu pai. Ele trabalha como guarda noturno em pizzarias abandonadas, enfrentando terrores mecânicos e descobrindo que os animatrônicos são possuídos pelas vítimas de William. Mas William tem um novo plano.
Em seu esconderijo, ele criou Circus Baby Entertainment e Rentals, um local subterrâneo onde experimenta novas máquinas. Entre elas está Baby, um animatrônico projetado para matar. Durante um teste, Baby atrai a filha mais nova de William, Elizabeth Afton, e a devora. Seu espírito se funde ao animatrônico. Michael, sem saber do perigo, aceita um trabalho na instalação subterrânea de seu pai, na Sister Location, é onde começa. Lá, ele enfrenta criaturas bizarras, incluindo Ballora, Funtime Fairy, Funtime Fox e a Baby, Circus Baby. No fim, é traído. Os animatrônicos se fundem para criar Ennard, que rouba seu corpo e o usa como disfarce. Mas algo estranho acontece. Michael não morre. Ele se levanta, sua pele vai de F, apodrece, mas ele continua vivo. Agora ele tem o objetivo de destruir tudo que seu pai criou. Galera, eu tô falando isso tudo aqui, mas eu tô tentando falar menos errado, o menos errado possível. Mas eu preciso explicar o que aconteceu, A chama final, 2023. O tempo passa. Uma nova pizzaria abre, mas é uma armadilha. Henry e Emily, que descobriu a verdade, montam um restaurante para atrair os espíritos. Springtrap, o William Afton, Molten Freddy, um amálgama dos animatrônicos. Desculpa se eu falei errado aí, porque essa parte eu peguei do ChatGPT. E Baby, agora que virou Scrap Baby, que tá toda lascada. Michael Afton assume o comando da pizzaria, sem saber que seu papel é atrair as peças finas para o tabuleiro. No último dia, Henry ativa sua armadilha. O prédio é incendiado e ele dá seu último discurso. Para vocês, crianças, cujos espíritos ainda sofrem, descansem agora. Para o meu velho amigo, você não tem mais propósito. Para o meu filho, se você ainda puder me ouvir, eu sinto muito. Todos são consumidos pelas chamas, mas algo sobrevive. Qual será esse algo, O horror não morre, 2025 a 2030. Uma nova atração surge. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, um shopping futurista com animatrônicos da última geração. Mas algo há de errado. Algo ou alguém sobreviveu ao incêndio. Glitch Trap, uma versão digital de William Afton. Sim, ele sobreviveu. Ele foi aquela pessoa que sobreviveu. Ele foi aquele algo que sobreviveu. Se infiltra no sistema de realidade virtual da Fazbear Entertainment através de um jogo chamado Help Wanted. Ele começa a possuir funcionários preparando sua volta ao mundo real. No Pizzaplex, um garoto chamado Gregory descobre os segredos do local com a ajuda do Glenrock Freddy. Eles enfrentam uma versão corrompida de Vanny, uma seguidora de Glitch Trap. O shopping entra em colapso, mas o mal persiste. Em Security Breach ruim, o Pizzaplex está destruído, mas os horrores ainda vivem em seus ruínas. O espírito da Cassie, amiga de Gregory, revela que algo ainda espreita nas sombras. O eterno retorno. FNAF nunca foi apenas sobre pizzarias. Foi sobre obsessão, vingança e o terror de nunca escapar do passado. Os fantasmas podem ter sido libertados, mas William Afton sempre encontra uma forma de voltar. A noite nunca termina. Agora vamos falar sobre a história do Help Wanted. FNAF Help Wanted é um jogo de FNAF lançado em 2019. Ele mistura elementos de VR com a história oficial de FNAF. Então vamos lá. Após os eventos de FNAF 6, onde a pizzaria de Freddy Fazbear foi incendiada, a empresa Fazbear Entertainment tenta limpar sua imagem. Para isso, eles contratam uma empresa de desenvolvimento de jogos para criar uma coletânea. Desculpa se eu falei errado aí.
baseada nos eventos supostamente fictícios da franquia. O objetivo? Fazer parecer que a história de assassinatos e animatrônicos assassinos não passam de lendas urbanas. No entanto, a Fazbear Entertainment comete um erro gigantesco. Para acelerar o desenvolvimento do jogo, eles utilizam código retirado de computadores antigos da empresa. Esse código, sem que eles percebam, contém a consciência digital de William Afton, que estava preso no sistema desde FNAF 6. Se manifesta no jogo como Glitch Trap, uma entidade digital corrompida. Tem umas ligações com Security Breach aí. A história de Help Wanted é o pontapé para FNAF Security Breach. Em Security Breach, descobrimos que Glitch Trap conseguiu influenciar Vanny, uma funcionária de Fazbear Entertainment, fazendo com que ela se tornasse sua seguidora no mundo real. Ou seja, ele ainda está ativo e continua seus planos mesmo após os eventos de Help Wanted. A história do Mimic é mais uma outra aí que você precisa entender para entender bem a história atual. O Mimic é uma invenção de Edwin Murray. Esse cara trabalha na Murray's Costume Manor. Ele cria animatronics. Ele é bem dedicado ao trabalho dele. E para ele, acima de tudo, é o filho pequeno dele. O Edwin, ele cria um protótipo de endoesqueleto chamado Mimic 1. Projetado para aprender e copiar comportamentos humanos. O bicho começa normal, né? Mas ele fica sombrio. E não se esqueça, esse jogo ainda nem lançou, mas eu tô contando aí um pouquinho da história. O principal momento da história é quando o Mimic dá mole e deixa o filho de Edwin ser atropelado. De acordo com o que eu sei, desculpa se tiver informação errada novamente. O Edwin, obviamente, se irritou com o Mimic, né? Porque ele não cuidou direito. Ele quebra o Mimic no pau por raiva e tristeza. A única coisa que o Edwin esqueceu é que o Mimic imita tudo e não é fraco. Então, obviamente, isso não deu bom. Agora, eu vou contar a história do Into the Pit, que já lançou, mas o Secret of the Mimic vai lançar esse ano em junho. Five Nights at Freddy's Into the Pit é um jogo que se passa onde quem joga controla o Oswald, um garoto de 10 anos que entrou de férias de verão. O pai deixa ele na pizzaria Jeff's para comer pizza direto. E lá ele descobre uma piscina de bolinhas bizarra abandonada. Ele logo pensou, por que não entrar nessa amoeba com diferentes bactérias? Brincadeira. Ele só entrou para dar uma trollada no pai dele, brincando de esconde-esconde, de um jeito bem pior, né? Ao entrar na piscina, o Oswald é teletransportado para o ano de 1955, quando a pizzaria estava funcionando e o nome era Fredbear's. Não, desculpa de novo, porque eu tô muito acostumado a falar Fredbear's Family Diner, mas na verdade a pizzaria que ele foi teletransportado era a mesma, né? A Jeff's. Só que na época era Fred Fazbear's Pizza. Lá, ele testemunha eventos sinistros, incluindo o desaparecimento de crianças, e se depara com o ameaçador, o coelho amarelito, Spring Bonnie. Ao retornar ao presente, Oswald percebe que o coelho amarelo o seguiu e sequestrou seu pai, assumindo sua identidade. O jogador deve então resolver quebra-cabeças, coletar pistas e evitar o coelho amarelo para salvar seu pai e as crianças desaparecidas. E esse jogo tem mais de um final, tá bom? Vamos contar os 3 primeiros livros de Five Nights at Freddy's. Agora eu vou começar a contar de todos os livros. Não vou contar dos jogos, tá bom? Primeiro é The Silver Eyes, Olhos Prateados. Esse livro apresenta uma história alternativa ao enredo dos jogos e acompanha Charlie, a filha do Henry, a Charlotte, o criador dos animatrônicos da Fred Fazbear's Pizza, 10 anos após o assassinato de seu amigo Michael Brooks no restaurante. Charlie e seus amigos retornam ao local abandonado. Explorando o restaurante, eles descobrem que os animatrônicos ainda funcionam e parecem ter vontade própria. Com o tempo, eles percebem que as máquinas estão possuídas pelas almas das crianças assassinadas por William Afton, um assassino em série que usava a fantasia de Spring Bonnie para matar, né?
O livro segue a jornada de Charlie e seus amigos, tentando sobreviver enquanto desvendam o mistério do local. 2. The Twisted Ons. Eu esqueci já de novo como é que é traduzido, mas tudo bem. Pode pesquisar aí se você quiser. Um ano depois dos eventos de The Silver Eyes, Charlie está tentando levar uma vida normal na faculdade, mas estranhos assassinatos começam a acontecer. Os corpos da vítimas aparecem desfigurados, como se tivessem sido atacados por animatrônicos. Logo, Charlie descobre que Afton criou novos animatrônicos chamados Twisted Animatronics, projetados para se esconder no subsolo e atacar durante a noite. Esses animatrônicos têm um mecanismo especial que os faz parecer comuns durante o dia e horríveis à noite. Charlie e seus amigos tentam impedir os ataques e acabam confrontando William Afton, que ainda está vivo e mais perigoso do que nunca. O final do livro deixa um grande mistério sobre Charlie, sugerindo que algo estranho aconteceu com ela, e eu não posso dizer aqui, né? Five Nights at Freddy's The Fourth Closet. Esse livro continua diretamente os eventos de The Twisted Ons. Charlie desapareceu e seus amigos, principalmente John, estão tentando encontrá-la. Porém, quanto mais investigam, mais percebem que Charlie pode não ser quem eles pensavam que era. A história revela que William Afton fez experimentos macabros e criou réplicas humanas da Charlie. John descobre que a verdadeira Charlie morreu há anos atrás. E a versão dela que conhecemos nos outros livros era um robô criado por Henry, seu pai. Enquanto isso, Afton continua seus planos malignos, sequestrando crianças e transformando-as em animatrônicos vivos. No final, entre os personagens e Afton, que veste novamente a roupa de Springtrap, e é derrotado. O destino da Charlie robô fica ambíguo, encerrando a trilogia com um mistério. Antes de irmos para a próxima história, aproveita e deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E outra informação que eu já falei aí, para você lembrar, é que a maioria eu já sei das histórias. Algumas não, e eu tô tentando não pegar spoiler, eu tô tentando só ler. Mas não prestar muita atenção não, porque senão eu vou ganhar spoiler. Aqui está o resumo de todos os outros contos de Fazbear Frights, excluindo só o Mergulho na Escuridão, porque já contei do Into the Pit, que é a mesma história do Into the Pit, o jogo. Agora vamos pro livro 2, que ainda é da Fazbear Frights. Para ser bonita, To Be Beautiful. Sarah encontra um animatrônico quebrado chamado Eleanor, que promete torná-la bonita. Com o tempo, Eleanor ajusta, entre aspas, Sarah até que ela se torna perfeita. Mas um dia, Sarah percebe que seu corpo foi substituído por sucata. Eleanor, agora com sua aparência, vai embora, deixando Sarah para trás, reduzida a um monte de lixo. E para você que não sabe, a Sarah, ela fica assim porque a Eleanor manda ela ficar com um colar no pescoço. Só que ela tropeça e deixa o colar cair. Então acontece isso aí que não é muito legal com ela. Conte as maneiras. Conte the ways. Millie, uma garota gótica e solitária, se esconde dentro de um animatrônico grande e bípede, que a tranca dentro de seu compartimento torácico. Não sei se está certo também essa palavra. Ele gosta de mortes criativas e oferece diferentes métodos de execução para ela escolher. No final, o animatrônico decide por ela e a esmaga dentro do compartimento. Horrível, né? Livro 2. Fat. O garoto Greg encontra um cão animatrônico chamado Fat, que começa a mandar mensagens estranhas e a realizar desejos de forma distorcida. Mesmo depois de ser desligado, Fat continua mandando mensagens, provando que ainda está ativo.
Fora de estoque, out of stock. Oscar compra um brinquedo Plushtrap, mas descobre que ele é vivo e tem um cronômetro no peito. Ele percebe que se o tempo zerar, será atacado. No final, Plushtrap desaparece, mas o contador chega a 0. E tem uma coisa, né? Isso faz sentido com o FNAF 4, né? Porque você tem tempo suficiente para ver até ele chegar no X. Agora vamos para 135. Delila compra um relógio Falco, mas ele toca sozinho às 1h35 da manhã. Ela tenta se livrar dele, mas o relógio sempre volta. No final, Delila desaparece e o relógio continua tocando sozinho. The Puppet Carver, melhor. Jack ativa uma máquina chamada Puppet Carver e é transformada em um boneco, enquanto uma versão falsa dela continua viva. O garoto novo, The New Kid, Evan e Mick trancam Kelsey em um traje de Golden Freddy, mas quando voltam, ele sumiu. Devon tenta entrar no traje e é esmagado pelas molas. Sugere-se que Kelsey nunca foi humano, mas um espírito vingativo. Calma aí, já volto, tá, galera? Pronto, voltei. Livro 4, Step Closer. Mais perto. Pat vive brigando com seu irmão. Repete, tô brincando. Pat vive brigando com seu irmão Chuck. Nome bonito, hein? Depois de um acidente, ele começa a ouvir a voz de Foxy dizendo que ele vai perder os olhos. Super agradável, né? De uma forma misteriosa e sangrenta. Dançando com o medo. Dance with me. Casey, não sei se fala assim, perdão, rouba um par de óculos Ixi, aqui tá escrito do Funtime Chico, mas acho que é da, né? Que a fazem ver a animatrônica dançando. Legal, hein? Ela tenta devolver os óculos, mas Funtime Chica parece se aproximar cada vez mais dela. No final, Casey desaparece misteriosamente. A batalha do Jake. Heath e seus amigos fazem bullying com Jake e colocam um dispositivo de tortura nele. Muita sacanagem, né? Colocar dispositivo de tortura no seu amigo, né? Pra que inimigo? O dispositivo começa a apertar cada vez mais e no final, Jake vai de F. Enquanto Reed sente que algo horrível o aguarda. Livro 5, Bunny Cow, que é um dos que acabou de chegar no Brasil. Bob quer assustar sua família e chama um animatrônico chamado Ralph, ou Ralph, não sei, para acordá-los de madrugada. Mas Ralph começa a persegui-los de verdade. E Bob percebe que ele quer matar alguém. No final, Bob engana Ralph, que mata outra pessoa por engano. Que sacanagem. Fique de olho. Matt, um desenvolvedor de jogos, cria um FNAF falso onde Springtrap nojento e bizarro pode sair da tela. Eventualmente, ele sente que o Springtrap cresce dentro de seu próprio corpo e o despedaça de dentro para fora. Horrível, hein? A Sala do Homem Feliz. The Man in Room 1280. Não sei se isso está certo, correto, porque eu não li os livros ainda, que nem chegaram no Brasil. Arturo está em coma, mas ainda vivo. Sempre que tenta desligar os aparelhos, algo impede. Um padre tenta levá-lo para um local sagrado, mas assim que chega, Arturo explode em fogo, revelando que estava possuído por William Afton. Livro 6, Blackbird. Nolly faz bullying com Sam e se sente culpado. Ele começa a ver uma sombra estranha chamada Blackbird. Ele tenta fugir, mas no final descobre que a sombra sempre estava dentro dele. A recordação de Real Jake. Jake está doente e constrói um boneco chamado Simon para guardar suas memórias. No final, seu espírito fica preso no Simon e isso pode estar ligado ao Stitch
right. Enrolado. Mas seria esconde-esconde, na verdade. Hide and seek. Toby encontra um arcade demoníaco, onde se transforma em sombra. Ele perde o controle e no final é consumido pela escuridão. Livro 7. The Cliffs, os penhascos. Joe perde o filho e encontra um bebê robô que chora sem parar. O robô começa a persegui-lo. No final, ele se joga do penhasco achando que está salvando seu filho. Meu Deus. O dente, The Breaking Wheel. Eu acho que não tá certo muito isso não. Randy é um valentão e encontra um brinquedo dentuço que gruda nele. O brinquedo começa a arrancar seus dentes até que ele vai Jeff. Galera, eu tô ficando traumatizado. Mas então, agora. Erro genético. He who told me every time. Desculpa aí pelo inglês horrível. Hudson trabalha em uma pizzaria e começa a ter visões de Springtrap. Ele descobre que foi programado para matar e no final Springtrap toma conta de sua mente. Aí que eu acabei de contar são os 7 primeiros livros. Agora vamos pros próximos. Livro 8. Desculpa aí. Livro 8. Gumdrop Angel. Angel quer ser bonita como sua irmã e veste um traje de goma, mas ele gruda permanentemente em sua pele, transformando-a em um monstro. Desculpa aí, já volto. Pronto. 2 séries de som. Sérgio's Lucky Day. Sérgio encontra uma mão de macaco que sempre realiza desejos, mas os desejos sempre têm consequências ruins. No final, ele morre ao desejar um novo corpo. Foi Jeff. Distração. What We Found. Hudson trabalha na Fazbear's Fright e vê visões de Springtrap. No final, ele é queimado vivo, assim como na história de FNAF 3. Livro 9. The Puppet Carver. Jack ativa uma animatrônica chamada Puppet e é transformada Puppet Carver e é transformada em boneco, enquanto uma versão falsa dela continua viva. 2. A tradição. Jump for Tickets. Tem acelerada aí, não sei se vocês perceberam, vou contar mais rápido tudo. Toby tenta bater o recorde em um jogo de pular corda, mas ele não consegue parar, até que fica desidratado e morre. O Jeff só pulando, coitado. Ficar quieto. Pizza Kid. Randy trabalha em uma pizzaria e começa a ter alucinações de uma tica macabra. É eu pensando na waiteira de tica. Desculpa. Ele perde a cabeça, literalmente, sendo transformado em um animatrônico. Rosto amigável. Friendly Face. Edward pede seu gato e um animatrônico funde o rosto dele com um animatrônico estranho. No final, ele morre sendo atacado pela essa criatura bizarra aí. As mãos de Rono. Sea Bonnies. Acho que não tá certo, mas tudo bem. Manny compra um aquário de Sea Monkeys, mas eles se tornam criaturas assassinas que grudam em seu corpo. O diário. Together Forever. Jessica e Brittany querem ser amigas para sempre. Então, o animatrônico corta e funde seus corpos, tornando as uma só. Horrível, mas talvez o sonho de algumas melhores amigas. Não dessa forma, né? O pegadista, não sei o que significa isso. Prankster. Deve ser aquele que faz pegadinha, né? Oswald faz pegadinhas em seus colegas, mas começa a receber bilhetes ameaçadores. No final, ele é trancado e deixado para morrer. Eu espero que essa não seja a história do outro Oswald, né? 2. Casa nova. Kids at Play. Joel compra uma casa nova, mas descobre que o Springtrap vive lá e vai Jeff. E faz ele e Jeff. Um toque de verde. Fim de Play 2. The Boy encontra um Game Boy amaldiçoado e começa a ter visões estranhas. No final, ele some dentro do jogo. Livro 12. Felix the Shark. Felix, o tubarão. Dirk procura um animatrônico chamado Felix o tubarão.
No final, ele encontra o verdadeiro Félix e é devorado. O coletor, desculpa. Kirby faz entrevistas sobre o FNAF, mas percebe que está sendo perseguido por Ennard. No final, ele é capturado e derretido. Você pode ficar com isso. E o Cambi declarou. Noah recebe um boneco de palhaço misterioso que começa a controlar sua vida. Pronto. Acabamos. Agora vamos para as histórias do Tales from the Pizzaplex. O livro 1 é o Lally's Game. O jogo de Lally. Mod se casa com Selena e encontra um boneco bizarro chamado Lally. Em sua nova casa, ele tenta se livrar, mas Lely o persegue até que ele morre afogado. O coração de fígado, eu não quero nem ver essa história. Fried. Jessica rouba um colar amaldiçoado e começa a sofrer feridas que aparecem do nada. No final, ela cai que nem um Lego desmorona em pedaços. Uma camada de você. Under Construction. Elbray entra numa realidade virtual maldita. Não quero falar essa palavra, me perdão. Onde seu corpo começa a mudar. No final, ela é absorvida pela simulação e some. Livro 2. Haps. Não é com um Y, não é feliz, nada assim. Um robô de segurança chamado Haps prende Timmy e Colton num parque. Eles tentam fugir, mas no final morrem esmagados. Horrível! Coisa horrível. Somente com você. Pson, não sei como é que fala. Brad cria um Freddy falante para sua namorada, mas o animatrônico fica obcecado por ela e vai Jeff. E faz o Brad e Jeff, porque ele tá apaixonado na menina dele. A propriedade privada. Não sei falar a tradução, o negócio do original. Félix se muda para um apartamento futurista com robôs domésticos chamado Bobby Toots, que é o nome aí. Ele desconfia de um robô quebrado e descobre que ele protegeu os moradores de algo pior. Livro 3. Somnifobia. Miguel usa um remédio para evitar pesadelos, mas começa a alucinar enquanto está acordado. No final, ele morre de exaustão. O teatrinho. The Bobby Dots, parte 2. Continuação da história de Félix. Ele descobre que os robôs bonzinhos eram os vilões. E o Bobby Dot quebrado era o verdadeiro protetor. Os 4 rostos felizes. Baseado em Security Breach, essa história revela que Gregory era paciente 46 e hackeou o Pizzaplex. Livro 4. Submetionofobia. Hudson tem medo de animatrônicos debaixo d'água. Ele fica preso num barco afundado e é atacado por um robô submarino. Um robô na água, tá bom. A magia do medo. Ori cria um robô com inteligência artificial, mas ele fica maluco e prende Rory dentro de uma máquina de transformação. Livro 5, The Mimic. Contra a origem do Mimic, que eu já contei. Magia para iniciantes. Cia Bonis. Peter encontra estranhas criaturas marinhas, mas elas o destroem de dentro para fora. Círculo fechado. Uma seita esconde um segredo mortal e uma garota descobre que ela faz parte de um experimento bizarro. Livro 6, Nexi. Nexi descobre um animatrônico esquecido no Pizzaplex e é atacada por ele, sem perceber. Drowning. Owen vê seu reflexo agindo sozinho no espelho. No final, ele é puxado para dentro do espelho e desaparece, queimando segredos. The Storyteller. Henry queria criar um sistema de IA para entreter as crianças, mas o Mimic toma controle e começa a agir sozinho. Livro 7. Tiger Rock. Leandro tenta provar que um animatrônico chamado Tiger Rock está amaldiçoado.
No final, ele é arrastado para dentro do robô e some. A vingança do Freddy, The Puppet Carver, de novo. Um menino é transformado num animatrônico, só isso. 3. A menina, a máquina, The Machine. Um garoto encontra uma máquina do tempo, mas descobre que ela só cria versões horríveis do futuro. Então, galera, foi isso. Foi essa história completa de FNAF que você precisa saber. E adeus!